Bom, nós estamos aqui no IPM Day com ele, que arrebentou tudo, entregou mais do que as expectativas para todos os nossos alunos. Todo mundo ficou assim vidrado, Thiago, com o que você falou, com a experiência de vida, com tudo. E aqui um bate-papo bem tranquilo, bem informal. E eu quero que você conte um pouco da sua experiência desde o início da sua trajetória. Quais foram 2 ou 3 chaves importantes ou 3 princípios que você seguiu? Desde o Thiago, que ninguém conhecia, ninguém dava moral, até hoje falou, essas 3 coisas eu faço até hoje que tenho certeza que isso me ajudou a chegar até aqui. Show. Eu acho que tem 3 princípios que eu segui. Alguns deles eu segui conscientemente, outros eu segui sem saber que estava os seguindo, tá? São 3. Primeiro de todos é segundo grau de pensamento. E depois eu vou falar sobre cada um. Segundo grau de pensamento, fé e escala. Esses 3 princípios eles foram importantes para que eu tenha chegado onde eu cheguei. Ou seja, não é que eu sou o cara mais talentoso do mundo ou que eu sou extremamente inteligente. É que esses 3 princípios me ajudaram muito, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a fé. Tá? Que eu não sabia que era fé, mas de alguma forma ela existia na minha vida. Então, em um determinado momento, quando eu decidi que eu queria trabalhar no mercado financeiro, porque eu queria ficar rico financeiramente, ou seja, a minha motivação não era mais pura, mas eu acho que foi importante na minha história, eu comecei a fazer entrevistas em vários bancos de investimentos, né? Perfeito. E aí eu fui negado em todos os bancos de investimentos, então assim, a minha psique foi destruída ali. E na última entrevista que eu fiz num banco grande, eu lembro que o gestor da área que me entrevistou, ele falou o seguinte: Thiago, você nunca vai ser chamado para trabalhar no mercado financeiro. E aí ele deu risada, né? Sim. E eu me senti muito humilhado, né? Te desacreditou total. Total, né? E quando você está nessa fase, você não é o cara mais seguro do mundo, né? Você ainda não ouviu das pessoas ou teve resultado suficiente para acreditar que você é bom. Então eu não sabia ainda quem eu era nesse mercado. E aí quando ele fala isso, alguém que tem autoridade sobre você, você é destruído, né, por dentro. Sim. Nesse momento eu desisti. Eu falei, desisto. Desisto do mercado financeiro, não é para mim. No que eu desisti, eu recebi uma ligação no outro dia, me convidando para trabalhar numa corretora e empreender numa corretora. Junto. Ou seja, eu recebi uma ligação logo depois de desistir. Mais para frente, depois que eu estava trabalhando nessa corretora, Show. Eu estava trabalhando lá mais ou menos 1 ano. E eu não tinha mentor, não tinha processo, não tinha modelo, não tinha método, não tinha estrutura. Na raça. Na raça. Então logo eu não sabia como trabalhar. Então no meu primeiro ano de trabalho eu ganhei R$232 por mês. No final desse ano eu falei, desisto. Desisti. Desistiu de verdade. No outro dia eu recebi uma mensagem de um baiano, gente fina, me convidando para trabalhar no escritório dele. Aí eu fui para lá, ele me ensinou a trabalhar, me ensinou a prospectar cliente, me ensinou a me organizar. Mesma coisa. Muitos anos para frente, eu, já dono de um escritório de investimentos, vendi meu escritório de investimentos, atingi a liberdade financeira, e aí eu entrei no mercado digital. Entrei no mercado digital. Fiz meu primeiro lançamento de curso. Isso foi que ano, mais ou menos? Você lembra? 2016 para 17. 16 para 17. Vendi 0. Fiz meu segundo lançamento digital, vendi 0. Eu falei, o que eu tenho não faz sentido. Ninguém nem deve comprar pela internet. E aí eu desisti. Terceira vez. Terceira vez. E no que eu desisti aqui, eu conversei com um amigo. E esse meu amigo falou assim, nossa, Thiago, eu tenho uma ideia para você, chama Do Mil ao Milhão. Aí eu falei, sério? Que legal. Aí eu peguei essa ideia e coloquei em prática. E aí essa ideia virou o livro mais bem-sucedido do Brasil em 2019, 20, 21. Lancei as mentorias do Meu Milhão, faturei mais de 180 milhões com isso, né? Entre outras coisas. Então, aqui eu atribuo tudo isso que aconteceu à fé. Uma fé que eu ainda não tinha, mas que de alguma forma estava me permitindo ser sensível o suficiente a entender que algo estava me chamando. Sim. Não é? Se eu tivesse a fé que eu tenho hoje, eu acredito que teria sido muito mais fácil. Mas eu sinto que tinha algo me chamando.
né, que eu chamo de Deus. Então, Sim. desisti e recebi uma ligação, desisti e recebi uma mensagem, desisti e recebi uma ideia. E Deus não premia a desistência. Não. Então, isso daqui não é fruto de sorte ou acaso. Sim. Acho que isso daqui é fé, é Deus. Isso é interessante porque muita gente vai chamar isso de sorte. Exatamente. Ah, você teve... Não, isso é fé e você fez a sua parte. Esse é o mais Eu fiz a importante. minha parte. O tempo inteiro você estava aprendendo, batalhando. Você acha que esse momento de desistência foi mais uma quebra da expectativa? De tipo, cara, eu tô esperando uma coisa, sair do plano A e ir pro plano B em pouco tempo, e aí você não teve aquele resultado, você fala, não, vou desistir. Ou você acha que foi por, digamos assim, fracasso, mas na verdade foi uma quebra da expectativa, né? O que você acha? Eu acho que foi uma mistura de 3 coisas. Quebra de expectativa, fracasso e falta de visão. Né? Então, Boa. eu acho que foi o fracasso, porque o fracasso ele é normal e natural. Você fracassa na vida. Isso não te faz um fracassado. Sim. No começo da minha jornada, eu investi 5 mil reais que eu tinha e eu perdi em uma semana esse dinheiro. Eu fracassei, Sim. mas eu não me entendi como um fracassado. Sim. Isso foi suficiente para que eu pudesse continuar. Se eu me considerasse um fracassado, eu não conseguiria continuar. Então, foi sim um fracasso. Foi fruto de um fracasso essa desistência. Segundo, eu acho que foi uma quebra de expectativa. Porque a primeira vez que eu entrei no mercado financeiro, eu achei que eu ia ficar rico. Aliás, quando eu estava fazendo entrevista no mercado financeiro, eu achei que eu ia passar. Entendi. E depois tudo ia ficar fácil. Não passei, frustrei. Depois, eu achei que eu ia ficar rico muito rápido no mercado financeiro. Aham. Ganhei 200 reais por mês, fracassei. Sim. Depois, eu achei que eu ia fazer 10 milhões de reais no lançamento digital. Eu fiz 0. Fracassei. Então, eu acredito que a felicidade é a expectativa menos a realidade. Sim. Né, que pode ser a frustração ou a felicidade nesse caso. Então, por isso que eu acho que sim, a quebra de expectativa. E a falta de visão, porque eu não tinha uma visão clara. Sim. Não é? Então é como alguém começar algo sem direção. O que é dar certo ou não? Você não tem direção, você não tem visão, você não tem a visão construída, né? Eu falei hoje no seu evento que, por sinal, incrível. Meus parabéns pelo seu negócio, Obrigado. por tudo que você construiu. Acho que tem muitas coisas que eu aprendo, tá? Com isso que você faz e fez. Mas eu falei hoje sobre visão também no Sim. palco, né? E a visão é diferente da vista. A vista é o que o seu olho vê, a visão é o que a sua mente vê, né? Então a visão, ela fala de futuro, a vista fala de presente. Como eu não tinha visão, eu não construía algo no futuro tão sólido a ponto de poder criar uma estratégia para chegar lá. Então se eu crio uma visão onde, por exemplo, eu acredito na salvação divina, eu consigo sofrer ao longo do caminho. Sim. Eu consigo fazer coisas que os outros vão me julgar, mesmo doendo em mim, porque eu acredito em algo maior. Se eu criar uma visão de eu chegando no objetivo fitness, eu consigo acordar cedo e sofrer muitas vezes ou deixar de comer alguma coisa porque eu tenho uma visão. Você não é? tem um objetivo Porque claro. a visão ela vai de alguma forma ser um combustível para a sua coragem e vai ser de alguma forma a disciplina da permanência naqueles hábitos diários que vão te fazer chegar lá. Então, como eu não tinha visão, eu tinha um desejo, Sim. isso me atrapalhou, né? Isso é muito importante porque eu passo isso muito com os alunos que a gente prepara para a residência médica. O cara começou a estudar, tem todas as ferramentas, tem tudo na mão, em uma semana ele quer sair de 60% e chegar a 85%. E aí que é a minha maior dificuldade. Eu falo, cara, é constância, é um dia de cada vez. Você não vai fechar o olho e acordar, você vai estar ultra. Então, eu trabalho e eu falo que a parte mais difícil para os meus alunos é a frustração. Que nada mais é do que uma expectativa que ele criou, que é ilusória, que ela é dilacerada pela realidade. Eu vou estudar 12 horas por dia a partir de amanhã. No primeiro dia ele vai, no segundo ele já não estuda. Aí ele já fala, putz, eu sou um fracassado, eu sou um fracasso. E não é. Cara, quantas vezes você falhou, isso está aqui. Eu acho que eu reprovei, na faculdade de medicina tem prova de liga, você entra nas ligas das especialidades. Eu lembro que todo ano eu prestava umas 20, 25 provas, entrava em uma, duas, mas eu estava lá. Não na persistência positiva. Você falou isso no Equity, mas eu achei muito bacana a diferença dos dois, né? Da resiliência e da persistência, não era isso? Exatamente. E o segundo ponto, Thiago, você falou que era o pensamento, o segundo pensamento? Falei que era fé, pensamento de segundo nível e escala, né? Tá. O pensamento de segundo nível, acho que talvez seja o pilar, um dos mais importantes aqui. Se bem que são só 3, né? Todos são muito importantes, mas o pensamento de segundo nível, eu aprendi, assim, de novo, eu apliquei sem saber,
Depois eu tomei consciência da definição dele, mas eu estava numa viagem nos Estados Unidos e aí eu estava gravando com um cara super sábio chamado Howard Marks, e aí ele me disse o seguinte: meu nome é Howard Marks, eu gerencio 150 bilhões de dólares em patrimônio, que dá quase R$1 trilhão, né? E eu bato o mercado financeiro há 52 anos. É um cara que tem autoridade na área. E aí eu perguntei para ele: como você bate o mercado há 52 anos? Como a gente pode bater o mercado por tanto tempo, tanta consistência? Aí ele falou: é simples. Um pensamento de segundo nível. O pensamento de segundo nível, ele é um pensamento que vem depois do pensamento de primeiro nível. O pensamento de primeiro nível, ele é o pensamento tradicional do dia a dia do brasileiro. Então, o brasileiro, ele pensa as mesmas coisas e fala sobre as mesmas coisas. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa chegar no horário e sair no horário, fazer só 1 hora de almoço, você merece o seu lazer, mesmo antes de ter dinheiro guardado. Sim. Você tem que viajar de 1 aí, a 2 vezes. Sem cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho. Você tem que viajar de 1 a 2 vezes por ano. Você tem que usar roupa de marca. Você tem que financiar uma casa por 30 anos. Você tem que financiar um carro por 60 meses. Você tem que usar o iPhone mais novo. Você tem que fazer uma viagem. E você tem que fazer a mesma coisa que todo mundo. Só que horas? Se todo mundo tem que pensar em fazer a mesma coisa e todo mundo não está chegando num grande resultado, tem algo errado aí nessa equação. Sim. Porque a gente está ouvindo o conselho daquelas pessoas que não chegaram lá e esses conselhos são seguidos e essas pessoas continuam sem chegar lá, tem algo errado aí. Sim. Esse é o pensamento de primeiro nível, é que todo mundo está fazendo a mesma coisa e chegando no mesmo lugar. O segundo nível é: o que então ninguém está fazendo? Então, por exemplo, todo mundo chega às 9 horas no trabalho. Isso é o que todo mundo faz. Deve ter algum impacto em resultado diferente ao chegar às 8h59 da manhã. 8h58. Deve ter algum impacto diferente em você não comprar guarda-chuva no dia de chuva e comprar no dia de sol. Deve ter algum impacto diferente em você comprar suas roupas de verão no inverno. Deve ter algum impacto diferente em você investir ao invés de gastar. Perfeito. Deve ter algum impacto diferente em você pensar em estudar coisas que ninguém mais está estudando. E eu segui isso na minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu fiz algo totalmente contraintuitivo. Eu virei um assessor de investimentos, quando ninguém mais era assessor de investimentos. Só existia um gerente de banco. Eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre finanças quando os maiores canais de finanças no Brasil tinham 30 mil inscritos. Eu comecei a montar um grupo de finanças, usando como base os nossos influenciadores, quando ninguém mais faz isso no Brasil. Né? A gente criou uma estrutura de consultores de investimentos quando a gente tem menos de 1.000 consultores de investimentos no Brasil. Eu comecei a comprar ações quando a gente estava em crise. Eu comprei ações quando a gente estava durante o Covid, depois da bolsa ter caído de 50%. Eu olhei para Bitcoin em 2012, quando ninguém sabia nem o que era isso. Então o pensamento de segundo nível te faz ter um comportamento anti-manada. E a manada vai cair no precipício. E eu não quero ter o mesmo desfecho. Então pensar diferente, se fazer a segunda pergunta, foi o que me ajudou a chegar lá. Então eu simplesmente troquei a pergunta de o que eu quero fazer pelo que eu quero colher. Perfeito. Quando você se pergunta o que eu quero colher, você tem uma clareza de hábitos e comportamentos e atitudes que você tem que tomar para chegar na visão que você deve construir. Perfeito. Então essa segunda pergunta ela é fundamental. Vou até levar isso para minha vida, porque, putz, o que eu quero colher? Vou até usar isso com os meus alunos. O que você quer colher? Porque é o pensamento de longo prazo. E o pensamento de longo prazo ele é muito difícil para o imediatista. Porque ele quer colher amanhã, ele quer colher e ele não quer pagar o preço. Eu falo isso, às vezes os alunos vêm e perguntam assim: Pedro, mas como é que é? Qual que é o objetivo? Eu estou longe de chegar onde eu quero. Eu falo: cara, se você soubesse o tanto que eu suei, o tanto que eu fiquei sem dormir, o tanto que eu estudei, o tanto que eu lutei para estar aqui, se você soubesse, contabilizasse as horas, o tempo que eu fiquei todo, às vezes você não queria pagar o preço. Cara, é muito bom isso que você falou, porque as pessoas elas não pagam o preço, eu acho que por 2 grandes motivos. O primeiro é por ignorância. Sim. Porque às vezes elas não sabem qual é o preço. O preço de não pagar o preço. Não é?
Qual que é a consequência de não pagar o preço? É um preço muito mais caro. Muito, né? mas... E acho que a segunda explicação para não pagar o preço, eu acho que é a pessoa ser escravizada pela carne. Né? Sim. Então o escravo da carne não consegue fazer dieta mesmo sabendo que precisa. O escravo da carne não consegue deixar de gastar um prazer imediato mesmo sabendo que o futuro vai chegar. Sim. Agora, se eu deixo de gastar 1 hora da minha vida hoje, não é? Eu tenho que entender que o preço de deixar de gastar é positivo para você. Ele não é um preço, é um ganho. Não é? Então, se eu gasto 1 hora da minha vida hoje em alguma coisa, eu tenho que saber que no futuro eu vou ter que gastar 10 horas para compensar isso. Por exemplo, a economia de recursos. Sim. Ou eu gasto 1 mês de salário hoje, e ele pode representar 10 meses de salário no futuro, pelos juros compostos, ou no futuro eu vou ter que abrir mão de 10 meses da minha vida para chegar no mesmo resultado que eu chegaria se eu tivesse guardado um só lá atrás. Sim. Então as pessoas elas ou são ignorantes ou são escravas da carne. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação. E aquilo que você falou na palestra foi muito bacana, da saúde, porque é o mesmo princípio financeiro. Às vezes o cara deixa a saúde de lado para se dedicar, vou ganhar mais grana, não sei o quê, e a conta chega depois. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso antes de finalizar com o terceiro. Aquele mesmo exemplo que você deu na palestra, só para o pessoal que está assistindo a gente aqui alinhar, que eu achei... Qual parte do... A parte específica que você falou da saúde, do que a pessoa, putz, você fica sem saúde e aí o plano de saúde é mais caro lá na frente, a outra coisa é mais cara lá na frente. Olha só, eu tava... Assim, no final das contas, a gente vai chegar à conclusão que 3 coisas vão te empobrecer no futuro. Né? A primeira é não cuidar de saúde hoje, a segunda é não trabalhar o suficiente e com diligência, e a terceira é não estruturar e cuidar de sua família. Né? Perfeito. Por vários motivos. Na área da saúde específica, você pode pagar o preço hoje de cuidar da sua saúde, que é relativamente simples. Né? Sim. De uma forma geral, sem contar as exceções, você vai cortar a fritura, carboidrato, vai cortar eventualmente o açúcar, glúten, algumas outras coisas. Todo mundo sabe, tem uma vida saudável. Todo mundo sabe, né? Fazer um exercício por pelo menos meia hora por dia. Não é? E essa simples mudança de hábito, né, ela vai te permitir, primeiro, ser mais produtivo, e você vai ganhar mais dinheiro e ser mais feliz. E segundo, vai te fazer não perder dinheiro no futuro com muitas doenças, porque elas não vão chegar. Sim. Então, o nosso corpo, quando é novo, ele sustenta muitas coisas. Sim. Dá para eu comer fritura, gordura, eu ficar bem acima do peso. Eu posso usar drogas, beber pra caramba hoje, porque o meu corpo reage muito rápido. Sim. Mas uma hora a conta chega. Lá na frente é muito alta a conta. Então a gente vai perder dinheiro, a gente talvez morra mais cedo. Sim. E provavelmente vai ter menos tempo e saúde para cuidar dos nossos filhos. Então veja como uma pequena mudança de hábitos, um pouco menos de escravização da carne e um pouco mais de clareza de conhecimento pode fazer economizar muito dinheiro lá na frente, porque o próprio plano de saúde lá na frente, ele vai procurar formas de não bancar os gastos médicos que você tem. Claro. Porque esse é o trabalho dele. Sim. É encontrar brecha para que ele possa fechar a conta no final. Assim que sobra, né? Exatamente. Perfeito, Thiago. Para a gente finalizar aqui, vamos focar no fechar o seu último e terceiro pilar que você tinha falado. Fala um pouquinho mais sobre esse para a gente alinhar e a galera pegar essa... Putz, isso aqui, eu falo que você falou 10 anos em 20 minutos. Isso é importante, é a melhor técnica de estudo que existe, download mental. Faz assim, cara, o que deu certo para ele? Você já usou, já avaliou, deixa eu pegar isso e colocar na minha vida. Você economiza tempo, você economiza anos. É muito. Vê como tudo tá ligado, né? Quando a gente fala de segundo grau de pensamento, né? O primeiro grau de pensamento pensa assim, para enriquecer eu preciso trabalhar muito. Sim. E se eu trabalhar muito, às vezes você vai para um segundo grau de pensamento que é, mas eu preciso valorizar minhas horas, né? Porque o meu tempo é escasso. Sim. E aí as pessoas reclamam a vida inteira. Eu não tenho tempo para nada. Nossa, o dia tinha que ter mais de 24 horas. Como que eu vou fazer para cuidar do meu filho, para ficar com a minha esposa, para ficar com o meu marido, para trabalhar em alto nível, para cuidar da minha saúde, para ter lazer? Não dá. As pessoas reclamam. Elas são certas. Sim. Não dá. Não dá. Não dá.
Só que qual que é a solução para isso? É aqui o salto que as pessoas não dão. O salto é buscar escala nas coisas. Sim. A escala em tudo. Que é o escala último e pilar. eficiência. É o último pilar. É a escala e eficiência. Sem isso, metodologicamente falando, eu acho muito difícil enriquecer. Você pode ter um artista ultra famoso que enriqueceu. Você pode ter um ator de cinema que enriqueceu. Mas a escala é o que vai te permitir sair da bolha e ganhar prosperidade e liberdade. Porque você vai chegar à conclusão óbvia de que você pode trabalhar muitas horas. Eu, na minha vida, trabalhei por muito tempo por 16 horas por dia. Perfeito. Até 17 em alguns pequenos momentos. Uhum. Só que não é sustentável você trabalhar assim por toda a sua vida. Sim. Porque se isso acontecer, você pode talvez dar conta, mas vai vir um impacto na saúde e na família. Né? E talvez até na sua comunhão com Deus. Sim. Então, você entende que é o seguinte, não dá para eu continuar fazendo isso. E aí muitas pessoas pensam, e geralmente quem trabalha muito tempo por dia é muito bom. Sim. É uma pessoa muito boa, geralmente ela também é controladora, geralmente ela tem muito conhecimento, uma pessoa de alta performance. Sim. Só que ela tem que entender que o tempo dela é escasso e não dá para trabalhar mais do que isso, a não ser que ela lidere times. Perfeito. Então, eu comecei a entender isso, porque por mais que eu fosse bom na minha área, eu poderia talvez fazer um trabalho melhor que 2 pessoas, talvez melhor que 3, talvez melhor que 5, mas nunca melhor que 100. Sim. Seria muito difícil. Porque se eu trabalho 14 horas por dia, por exemplo, e eu tenho 10 pessoas que trabalham 12 horas por dia, o meu dia acabou de ganhar 120 horas a mais. Perfeito. Então eu, em 24 horas, além das minhas horas trabalhadas, agora eu tenho 120 horas trabalhando por mim. Então eu começo a entender que as minhas 14 horas não devem ser mais usadas trabalhando na ponta final, e sim trabalhando para construir as pessoas que vão construir o meu negócio. Show. Só que aí você começa a pensar que aí você pode ter, eventualmente, 100 pessoas trabalhando para você. E aí você pode ter 1.200 horas num dia de 24 horas. 24. E aí você começa a encaixar mais horas no seu dia. Então esse é um primeiro grau de escala, que ele pode enriquecer, mas não é suficiente muitas vezes. Tá. E aí você começa a entender que existe um segundo grau de escala depois desse. Né? Porque quando você vende a sua hora, você faz o que todos fazem. Uhum. Eu era garçom no Outback, minha hora valia X e eu vendia por X. Não é? Um médico, ele vende a hora dele. A hora dele. Não é? Um médico que eventualmente faz plantão, né? Alguma coisa assim. Quando eu comecei a contratar pessoas, eu comecei a comprar a hora delas. Eu estou pagando o presente delas, mas estou comprando o futuro. Sim. Então elas estão vendendo o futuro delas para mim, eu estou comprando as horas dela no presente. Uhum. Não é? Então eu estou abrindo mão de uma parte do Que meu você- hoje para poder pagar o presente delas em troca do futuro que vai ficar para mim. Sim. Aqui eu estou no nível da escala das horas. Só que aí eu começo a entrar no jogo da escala dos produtos, dos serviços, dos projetos. Que é onde essas pessoas me cobram um valor fixo, que é a hora Aham. delas, e eu vendo algo que é elástico. Ou Perfeito. seja, eu ganho uma margem de lucratividade. Onde agora, se eu vender um produto ou 10, Aham. se eu demorar o mesmo tempo para vender, no final das contas, quanto mais eu vender, melhor. Então eu ganho pelo resultado e não pelo Show. meu esforço. Então eu já não vendo mais minha hora, eu compro a hora dos outros por um preço fixo para que eu ganhe algo escalável. Perfeito. E aí, em algum momento, você chega no grau da escala máxima, que é onde agora você já não está mais ganhando em cima do seu lucro, por exemplo. Você está vendendo o seu lucro futuro dos próximos Exatamente. 10, 20, 30 anos, que é onde você tem um negócio, você tem um equity. Uhum. Então, todos esses degraus te permitem aumentar a sua prosperidade. Perfeito. Mas aqui em cima é onde você atinge essa prosperidade máxima. E por que tem valor? Porque agora o seu negócio roda sem você. E algum investidor pode alocar um capital, ter um retorno e comprar agora o seu futuro, que para você ficou muito mais barato de vender do que para quem Perfeito. vendia as horas antes. Então, escalar, construir seu time para atingir os resultados através deles é com certeza um conhecimento valioso e que requer coragem para aplicar. Perfeito. Bom, excelente o papo. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o evento, o que você sentiu aqui em cima do palco, o que você viu das pessoas, para a gente finalizar aqui, Thiago. Cara, é sempre uma pressão falar para tanta gente bem-sucedida, né? E as pessoas, elas são bem-sucedidas aqui, todos são médicos ou futuros médicos, né, de alguma forma, e são seus alunos de alguma forma, né? Meus Então, alunos. assim, são bem-sucedidos, são muito bem treinados
Então eles são muito bem instruídos. Então falar para um público assim é ser uma pessoa diferente. Eu acabei de falar para mais de 2.000 pessoas aqui, um pessoal do bem, instruído, pensando no futuro, desempenhando algo tão bacana como o ofício médico, né? Mas eu tenho certeza que com uma mentalidade de segundo nível. Porque, por mais que os médicos ganhem muito no Brasil, muitos médicos terminam a vida sem dinheiro. Por mais que tenham ajudado tanta gente, né? Então eu acredito que muitos médicos aqui vão poder trilhar uma jornada de ajudar os outros e se ajudar também para poder construir uma família. Então o evento está incrível, assim, a qualidade está demais, o evento aqui está muito bonito, muita gente, muitos stands, pessoal bonito, inteligente, energia boa. Então só tenho a agradecer por poder falar aqui para a turma. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado por tudo. Obrigado, senhoras e senhores, Thiago Nigro, e até a próxima.